Então, hoje a nossa segunda aula de climatologia geográfica do segundo semestre de 2021 e hoje a gente vai aprofundar alguns detalhes da climatologia geográfica. Primeira coisa que a gente precisa falar é do campo magnético do planeta Terra. Acredito que todos vocês já fizeram cartografia ou estão cursando agora. E em cartografia vocês aprendem que existe o norte geográfico, o norte magnético, o norte de quadrícula, mas que o norte magnético ele é definido pelo campo magnético, pelo campo geomagnético do planeta Terra. Primeira coisa que a gente tem que saber é que esse campo magnético, esses polos geomagnéticos, eles não são fixos, eles se movimentam ao longo do tempo por mecanismos complexos, que a gente já vai ver quais são esses mecanismos de forma bem superficial. Ele protege a atmosfera da Terra dos ventos solares. Então, os ventos solares, eles depletariam boa parte da atmosfera da Terra, que é essa fina camada de gases que rodeia o planeta, se não fosse esse campo geomagnético protegendo a atmosfera. Então, isso é muito importante, por isso que eu comecei a aula de hoje falando do campo geomagnético da Terra. E o que explica, rapidamente, só para vocês ficarem situados, o campo magnético da Terra é a teoria do dínamo ou do geodínamo, que, na verdade, existem correntes no núcleo externo do planeta Terra. Para quem não lembra, o núcleo externo do planeta, que é essa parte daqui, ele é líquido, e dentro do núcleo externo ele é composto basicamente por ferro. Então você tem correntes de convecção ali que estão movimentando esse material dentro do núcleo. A gente já falou de correntes de convecção na última aula. E essas correntes de convecção associadas com a rotação do planeta geram correntes que a gente chama de correntes helicoidais, que são em forma de hélice. E essas correntes helicoidais, elas geram esse campo magnético porque você tem um fluido condutor de eletricidade fazendo movimento, e a eletricidade nada mais é do que movimento de elétrons, deslocamento desses elétrons. E isso gera um eletroímã, de certa forma, no interior do planeta, um dínamo. Então, isso que gera o campo magnético da Terra, e por isso, por esses mecanismos serem complexos e alterarem de acordo com as dinâmicas internas do planeta, que os polos geomagnéticos eles vão se deslocando ao longo do tempo. O campo magnético inverte, às vezes também acontece enfraquecimento do campo, de vez em quando, por conta dessas dinâmicas internas do planeta Terra. Tranquilo? Isso é só para dar uma pincelada para vocês não acharem que o campo magnético sai do nada. Até aí, beleza? Alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Lembrando que eu sempre ouço quando vocês levantam a mão, faz um barulhinho, tá? Não estou vendo vocês, mas eu consigo ouvir. E vamos para a climatologia, para as camadas da atmosfera. A atmosfera, ela é estratificada e ela pode ser subdividida por 3 critérios: o critério composicional, o critério de temperatura e o critério de função. O critério composicional, ele divide a atmosfera entre heterosfera e homosfera. A heterosfera, ela começa vamos começar pela homosfera, que está abaixo. A homosfera, ela é a parte da atmosfera que você tem o fluxo turbulento dos gases. O que é isso? Fluxo turbulento dos gases é que o fluido, quando está se deslocando, ele está se deslocando de forma toda embaralhada. Ele não se desloca com as linhas de força paralelas umas às outras. Ele se desloca fazendo turbulências. Essa homosfera, por ter essas turbulências, ela é homogênea, de certa forma. A composição dos gases que estão ali estão, de certa forma, o tempo todo se misturando. Então, ela não é estratificada, exceto pela camada de ozônio, que é uma camada enriquecida em ozônio entre 19 e 50 quilômetros de altura. Isso vai depender. E também por conta de poluentes e vapor de água. E tem uma variação muito brusca de densidade da atmosfera para a heterosfera.
Porque a heterosfera, ela só representa mais ou menos 0,01% da massa da atmosfera do planeta. E ela tem esse nome de heterosfera porque os gases eles ficam estratificados pelo peso deles, pela densidade deles. Então você tem o nitrogênio e o oxigênio na base da heterosfera, o oxigênio só sem CO2, que geralmente está ionizado, né? Ele acima disso do nitrogênio, do N2 e do O2, por causa do peso molecular dele, e acima o hélio e mais acima o hidrogênio. Por quê? Porque aqui você não tem mais tanta turbulência do ar. O ar ele flui de forma laminar. O que é laminar? As linhas de força estão todas paralelas umas às outras. Isso gera essa estratificação por densidade, porque esses materiais aqui, esses gases de composições diferentes, eles não estão se misturando o tempo todo. Então, o peso molecular é que vai separar a composição desses gases aqui na heterosfera. E aqui a gente tem uma camada chamada turbopausa. Essa turbopausa, ela é uma camada que não é um limite brusco, é uma transição mais ou menos a 80 quilômetros de altitude, mas isso pode variar também, onde a turbulência, o fluxo turbulento desses gases da atmosfera, ele é interrompido. Então, essa camada aqui, turbopausa, é esse momento em que você passa do fluxo turbulento para o fluxo laminar, para um fluxo com as linhas de força paralela. Para vocês terem uma ideia, gente, não liga para o barulho, é o padeiro que está passando aqui. Se você estiver numa uma piscina, por exemplo, para vocês pensarem que é um fluxo turbulento. Se tiverem várias pessoas batendo o pé na piscina, o braço na piscina, você vai perceber que vai começar a fazer umas ondas, uns movimentos muito esquisitos na água, porque aquele fluido vai começar a fazer movimentos turbulentos. Agora, se eu pegar uma borracha de água, uma mangueira, e começar a deixar a água sair de forma sem eu causar nenhuma turbulência, você vai perceber que a água vai se deslocar sem fazer movimentos muito bruscos, porque as linhas de força vão estar todas na mesma direção. Não vai ter esse conflito de linhas de força que faz essa turbulência, tranquilo? Definir o que é fluxo turbulento é muito difícil até dentro da física, tá? Da mecânica dos fluidos, é muito difícil definir fluxo turbulento. Mais fácil definir fluxo laminar. Mas isso é papo para física, você não precisa se preocupar com isso aqui. A gente aqui vai no conceito bem intuitivo mesmo. Mas vamos, então, para esse... A gente saiu do critério composicional aqui teórico, vamos ver isso num perfil atmosférico. Então, aqui seria o limite entre a homosfera e a heterosfera, tá? Esse seria o limite, mais ou menos a 80 quilômetros de altitude. Tranquilo? A camada de ozônio está aqui, que é essa camada enriquecida em ozônio, que a gente já vai ver que tem um outro nome para ela. Essa camada não é brusca, existe uma transição ali, tá? Uma transição de enriquecimento de ozônio, e ela também não é homogênea, tem áreas mais finas, áreas mais depletadas em ozônio. Alguém levantou a mão, fica à vontade para perguntar. Boa noite, professor. Boa noite. É porque eu cheguei um pouquinho atrasada, mas pelo que eu entendi, eu acho que é isso, a heterosfera é porque os gases estão separados pela densidade deles e na atmosfera está tudo misturado? Isso. Não existe separação nenhuma dos gases? Existe separação, mas a separação, no montante, ela é desprezível. Por exemplo, um dos exemplos da separação é a camada de ozônio, o próprio vapor de água, quando forma nuvens, apesar que a nuvem não é necessariamente um gás, né? Ela tem ali, já é água condensada, mas vocês vão ver isso em aulas futuras. Mas
existem áreas com maior concentração de vapor de água, existem áreas com menor concentração, poluentes também. Só que, no geral, na massa atmosférica, você não vai ter estratificação dos gases por densidade. Essa diferença composicional vai se dar por outros fatores e não o peso molecular, mas você entendeu certo. E isso tem a ver com o fluxo turbulento que tem aqui na atmosfera. A atmosfera, esses gases estão sofrendo diversas turbulências que estão misturando eles o tempo todo, não deixa eles lá quietinhos. Vocês já vão ver em outras aulas o porquê dessas turbulências, mas adiantando, são as diferenças de pressão que geram as zonas de alta pressão, de baixa pressão, e isso vai gerar esse movimento dos gases, enquanto na heterosfera o gás está mais quietinho. Ele flui, mas ele flui de forma laminar. Então, como ele flui de forma laminar, ele consegue se estratificar por densidade de uma forma mais eficiente do que aqui na atmosfera. Não sei se ficou claro, mas se não ficou, fica à vontade que eu explico de outra forma. Fica à vontade. Caí? Ficou claro, sim. Obrigada. Beleza, tranquilo. Então, gente, essa é a primeira divisão que a gente vai ver, heterosfera e homosfera. Agora, a gente tem o critério de temperatura. O critério de temperatura, ele é o critério que provavelmente vocês já viram na escola ou em algum momento na vida de vocês, que envolve a troposfera, que é a camada que tem mais ou menos 90% da massa da atmosfera, onde tem as nuvens, o vapor de água, a poluição, e tudo isso está na troposfera. Acima da troposfera, a gente tem a estratosfera. Aí, aqui, a gente tem a estratosfera, que tem entre 18 e 50 quilômetros de altura, isso varia também, e a temperatura aumenta, aqui está errado, tem que consertar depois, com a altitude. Então, ela sai de menos 57 graus do limite inferior para 0 grau do limite superior. Então, ela vai esquentando conforme vai subindo, né? Isso daqui é uma linha de temperatura, tá? Isso aqui é uma linha de temperatura. Já vamos destrinchar ela com mais calma. Por enquanto, vamos focar aqui nas camadas. A mesosfera está entre 50 e 80 quilômetros, e é a parte mais fria da atmosfera. E nessa camada também tem uma variação aí de temperatura, tá? Mas ela é, no geral, a camada mais fria da atmosfera. E a termosfera, que de 80 a 480 quilômetros de altitude, que é o limite superior dela, é a termopausa, que é onde acaba o limite entre a nossa atmosfera e o espaço. E a temperatura na termosfera, por incrível que pareça, e mais que pareça paradoxal, pode chegar até 1.200 graus, por conta da radiação solar. Só que a temperatura é alta, mas tem tão pouca molécula de gás a essa temperatura que o calor, lembra lá do conceito de calor, que é energia em movimento? Que o calor é muito baixo, muito pequeno, porque eu tenho poucas moléculas transmitindo essa energia translacional da molécula. Então, se eu tenho poucas moléculas transferindo esse calor, a energia de transferência térmica é baixa. Se eu tiver um corpo lá em cima com uma massa maior, por exemplo, imagina um satélite ou uma nave, algo do tipo, ele não vai sofrer esse aquecimento tão abrupto porque tem poucas moléculas de gases ali para trocar esse calor. Então, a temperatura é alta, mas o calor é pequeno, por mais paradoxal que seja. E a gente já vai ver por que tem essa variação aqui de temperatura, tá? Aqui, ó, a gente tem essa divisão nesse esquema aqui. E reparem que o limite entre a mesosfera e a termosfera é o limite entre a heterosfera e a homosfera, aqui, tá? No critério de temperatura. Agora, por que a gente tem na atmosfera essas variações de temperatura? Primeiro, a gente tem essa variação de temperatura aqui da superfície, pertinho da superfície da Terra. Vou pegar uma caneta aqui. Pertinho da superfície da Terra, aumentando em direção
a estratosfera, aqui a gente está nessa coluna aqui, tá? Porque a gente está falando de temperatura. Conforme eu vou caminhando da troposfera para a estratosfera, vai diminuir a temperatura, porque aqui, na atmosfera, nesse estágio aqui, o aquecimento do planeta se dá da base da superfície sólida para a superfície gasosa. Ou seja, a radiação solar, ela penetra na atmosfera, bate na superfície, interage com a superfície, aquece essa superfície emite ondas infravermelhas, e essas ondas infravermelhas aquecem os gases que estão próximos da superfície. Por isso que a temperatura cai linearmente até chegar aqui na estratosfera. Esse mecanismo de aquecimento, a gente vai ver ele melhor mais para frente em outras aulas. Mas, por enquanto, intuitivamente, o que vocês têm que saber? Na troposfera, a atmosfera é aquecida de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Na estratosfera, começa a ter um aumento de temperatura aqui por conta do enriquecimento em ozônio. E o ozônio, ele tem uma característica muito importante para a vida e para a gente, que ele consegue absorver comprimentos de onda no ultravioleta, na faixa do ultravioleta. Por isso que os buracos da camada de ozônio são tão alarmantes, porque os raios ultravioleta conseguem passar, conseguem danificar mais nossas células e causar mais câncer de pele, problemas, não só para a gente, mas para plantas e animais. Então, como esse ozônio ele absorve o ultravioleta, nessa que ele absorve o ultravioleta, ele aquece, porque está interagindo com a radiação ultravioleta. Então, aqui, gradativamente, tem um aumento de temperatura. Chegando na mesosfera, aqui, já começa a ter uma nova queda de temperatura progressiva, porque essa parte aqui volta a ficar menos, a interagir menos com a radiação do Sol que está entrando aqui, por conta dos próprios comprimentos de onda, que a gente vai ver com um pouco mais de calma em outras aulas, tá? Mas esses comprimentos de onda, eles interagem conforme a gente vai subindo aqui na mesosfera, vai tendo menos interação e menos aquecimento. Além disso, a atmosfera vai se tornando mais rarefeita. Então, o topo da mesosfera é mais rarefeito do que a base. Então, isso também dificulta as trocas de calor. E aqui, na termosfera, você tem elementos muito leves, como o hidrogênio e o hélio, e com muita energia ali. Tanto energia cinética fornecida pela interação com a radiação solar, quanto energia química também, de algumas reações químicas, e outras formas do átomo ganhar essa energia cinética que vai ser revertida em temperatura. Então, essas moléculas de gases, elas, nesse momento aqui, até gradativamente a gente chegar no espaço, na exosfera, a gente vai ter os gases com muita temperatura, com muita energia cinética, por conta do espaço entre eles e por conta de ionizações e algumas questões químicas que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque envolve a química um pouco mais pesada, que tem a ver com ionização, algumas reações químicas, e a própria interação com a energia ionizante. E isso gera... O que você tem que saber é que aqui as moléculas de gases mais leves, elas estão com mais energia por conta dessas interações, tanto químicas quanto físicas, desses gases com a radiação solar e entre eles mesmos, tá? Porque existem reações entre esses gases da própria atmosfera. E eles reagem entre si, produzindo tanto íons como novos gases. E isso gera energia cinética, por isso que a temperatura aqui volta a subir. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Posso seguir? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Senão a gente segue. Então, vou seguir.
Por fim, o critério da função atmosférica, que é um critério muito importante. O primeiro critério, a primeira divisão, né, é a ionosfera, que absorve os raios cósmicos, absorve os raios gamas, os raios X, comprimentos de onda ultravioleta mais curtos e sofre a ionização da radiação solar. O que eu falei anteriormente da ionização é exatamente na ionosfera que acontece. A radiação ionizante consegue remover elétrons dos átomos, dos gases, das moléculas dos gases. Então, isso transforma eles em íons. E essa ionização é muito importante porque protege a gente aqui na superfície de raios gama, raios X, que são raios que também são recebidos pela Terra pelo Sol, mas que são filtrados pela atmosfera. Então aqui está um exemplo. Ó. Radiação de onda curta, aqui como os raios gama, ficam retidos. Os raios X também ficam retidos. Uma boa parte da radiação ultravioleta, apesar de uma parte dela passar. Por isso que a gente precisa passar protetor solar quando vai para a praia, porque a radiação ultravioleta ainda consegue passar. E os raios visíveis, que apesar de alguns deles serem absorvidos, outros, a maioria consegue chegar aqui na superfície da Terra, e por isso que a gente enxerga as cores, e por isso que se formam arco-íris também. Aqui está a faixa do visível, que consegue chegar na superfície do planeta. E a radiação longa, de comprimento de onda longo, ela tem uma interação um pouco particular com a atmosfera que a gente vai destrinchar nas outras aulas. A ozonosfera, que é a famosa camada de ozônio, camada enriquecida em ozônio, ela absorve esses comprimentos UV e reirradia infravermelho. E o infravermelho ele tem uma capacidade muito grande de aquecer gases. Os gases da nossa atmosfera, principalmente das camadas inferiores da atmosfera, eles são transparentes a radiações mais curtas, como a radiação visível, só que, e UV também, né? Só que o que é isso? O que quer dizer que elas são transparentes? Eles deixam essa radiação passar, só que a radiação infravermelha, que tem o comprimento de onda mais longo, ela consegue ficar retida. E ela consegue interagir melhor com esses gases das camadas mais inferiores da atmosfera, fazendo o aquecimento dessas camadas inferiores. Então, aqui a gente tem essa divisão por conta... Aqui saiu errado, tá? Não é temperatura, é função. Aqui a função, está errado isso daqui. E a gente tem a ozonosfera aqui, absorvendo ultravioleta e aquecendo. Reparem que aqui a temperatura sobe na ozonosfera, tá? Por conta desse aquecimento. E acima dela, a ionosfera, que é toda essa camada aqui, onde íons são passíveis de ser formados a partir da interação da atmosfera com a radiação, toda a radiação, todos os comprimentos de onda que a gente recebe do Sol no topo da nossa atmosfera. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma colocação, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. Então vamos seguir. Aí me fizeram essa pergunta na última aula, não sei se o aluno que estava na última aula perguntou isso, mas por que o céu é azul? Aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quando os comprimentos de onda chegam na nossa atmosfera, parte desses comprimentos de onda são chamados de luz branca. A luz branca nada mais é do que a luz que contém todas as cores que a gente consegue enxergar. Essa luz branca, quando ela passa pela atmosfera, ela pode ser decomposta, da mesma forma que ela é decomposta quando passa por um prisma. Se você passar a luz branca por um prisma, esse prisma vai decompor ela em todas as cores que compõem essa luz branca. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. Tá? Que são todas as cores que a gente consegue ver do espectro do visível. Essa decomposição aqui varia de acordo com o comprimento de onda.
O vermelho é o que tem um comprimento de onda mais longo das cores que a gente enxerga, enquanto o violeta tem um comprimento de onda mais curto. E isso gera um fenômeno em que os comprimentos de onda mais curtos, eles conseguem se espalhar mais, como se a atmosfera fosse um prisma. Quando essa luz branca atinge a atmosfera, o azul e o violeta conseguem se espalhar muito. Só que o violeta, ele é absorvido, em grande parte, pela nossa atmosfera. Então, a gente não enxerga a cor violeta. Mas o azul não é absorvido, então ele é espalhado. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul, tirando o nascer do sol e o pôr do sol. Porque o nascer do sol e o pôr do sol, a gente está vendo esses raios de um outro ângulo. Então, aqui da perspectiva de um observador, a gente vê o céu azul se a gente tiver aqui, a direção dos raios solares está aqui, e aqui a gente está vendo o espalhamento da luz azul. Então, essa luz azul é espalhada e chega no nosso olho, nos nossos olhos, a cor azul. Quando a gente está vendo o pôr do sol, uma outra perspectiva, a gente está vendo os comprimentos de onda que não estão sendo espalhados, se sobrepondo aos comprimentos de onda azul que estão sendo espalhados. Isso tem a ver com um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh, que é um espalhamento que aqui a porcentagem de espalhamento, tá? Dos comprimentos de onda, e aqui são os comprimentos de onda. Então, repare que o azul ele espalha muito mais do que o vermelho, por exemplo. Então, quando a gente olha isso para a Terra, o que acontece? Quando os raios solares eles entram na atmosfera, enquanto o vermelho, o amarelo, o laranja não sofre tanto espalhamento, o azul ele vai se espalhar. Então, se eu tiver em pezinho aqui, eu vou ver o céu azul. Agora, se eu tiver em pezinho aqui, num lugar que está tendo pôr do sol ou nascer do sol, eu vou ver o céu mais alaranjado, mais avermelhado, porque eu vou estar olhando para esses comprimentos de onda sem essa dispersão. Isso envolve um pouco de perspectiva, tá? Do observador. Mas é por isso que o céu é azul, basicamente por esse fenômeno de dispersão de Rayleigh ou espalhamento de Rayleigh ou Rayleigh, depende de onde você vai encontrar a pronúncia. Então, essa é a resposta. Tiago, Oi. não, só comentar rapidinho, tem alguns livros que tratam sobre espalhamento da radiação eletromagnética mesmo, não traz esse termo, mas... Sim. Caso que o pessoal não veja, mas não veja o termo por aí na bibliografia. Sim. Não se assustar. Boa, obrigado. Realmente, em livros de climatologia, vocês não vão encontrar isso daqui, tá? Geralmente. Isso daqui é um termo muito usado na bibliografia de sensoriamento remoto, porque isso daqui influencia nos sensores, como eles observam. E em livros de física também, essa dispersão, que na verdade foi uma dispersão vista, se eu não me engano, no século XIX. Esse cara que acho que era um barão daqueles barões que ficava pesquisando as coisas, e ele descobriu esse espalhamento que comprimentos de cores diferentes se espalhavam mais ou menos de acordo com a cor. Isso daqui é muito, muito importante. Então, obrigado, Antônio. Vamos seguir aqui. Alguém tem alguma dúvida? Uma outra maneira de visualizar isso está nesse esquemazinho aqui em espanhol, que mostra nossa perspectiva. A luz branca chega do Sol, ela é dispersada, e o observador aqui ele vai observar essa luz dispersada que vai ser azul. Mesma coisa aqui. Porque essa luz vai sendo dispersada o tempo todo na atmosfera. Quando a gente está aqui nessa situação, a gente está vendo a luz direta do Sol. Nisso que a gente está vendo a luz direta do Sol, a gente vê o Sol mais avermelhado, a gente vê a luz mais avermelhada, mais alaranjada, depende do ângulo, né, do que o Sol está. A gente já vai ver que tem um nome para isso em outras aulas, mas
a gente vai conseguir ver a gente vai conseguir ver o céu um pouco mais alaranjado, um pouco mais avermelhado. E isso é muito legal. Próxima vez que vocês forem ver o nascer ou pôr do sol, repare que quando você olha para onde o sol está se pondo, principalmente no pôr do sol, que é mais fácil de ver isso, o nascer do sol não é tão fácil. Quando você olha para o sol que está se pondo e você vai olhando em direção à parte do céu que ainda está mais azul, assim, principalmente no início do pôr do sol, você vai ver que tem um degradê, que você vai de vermelho ou de quase vermelho para um laranja, aí você vai ver uma parte do céu azul. Só um momento que alguém vai pedir para entrar. Só um minuto. Saúde. Obrigado. Eu não li o nome de quem entrou. Boa noite, quem entrou agora. Só vou pedir para você botar o e-mail, eu não li o nome de quem entrou. Só, por favor, o e-mail no chat, para depois eu adicionar aqui no evento, para não precisar ficar permitindo vocês entrarem. Mas vamos lá. Então, façam esse experimento. Vão numa praia, assim, principalmente no pôr do sol. Aproveita que os dias vão começar a ficar mais claros a partir de agora. E observem que fica um degradê no sol. Você vai ver que, enquanto você está olhando diretamente para o pôr do sol, você vai ver um degradê de avermelhado ou quase vermelho para um laranja até um azul. Você vai ver essa diferença de espalhamento, como se fosse realmente um prisma, como se fosse, não é um prisma, decompondo todas essas cores que tá sendo, que a atmosfera está recebendo do sol numa maçaroca só de comprimento de onda chamado de luz branca. Beleza? Todo mundo foi até aí? Alguma dúvida, alguma colocação? Que agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Beleza? Posso seguir? Então, vamos falar de alguns movimentos da Terra de forma bem intuitiva por enquanto. Vocês já devem saber desses movimentos, mas só para vocês se aclimatarem. Primeiro é a rotação, que a Terra faz esse movimento de rotação de oeste para leste, que ela é responsável pelos dias e pelas noites. E lembrando que a Terra tem um eixo, tá? De rotação, que esse eixo é muito importante aqui para a gente, que é um eixo de inclinação. Ela faz um ângulo com um plano aqui do Equador. Se eu traçar um plano aqui no Equador, se eu consigo desenhar um plano aqui, sem ficar esquisito. Desenhar um plano aqui do Equador. Esse plano do Equador aqui, ele faz um ângulo, ele na verdade não faz um ângulo com o eixo de rotação, mas se eu traçar um plano aqui, se eu traçar um plano aqui, a gente vai ver que ele faz ficou torto. Se traçar esse plano aqui, a gente vai ver que tem um ângulozinho aqui do eixo de rotação com o plano, tá? Mas isso é papo para outra aula, a gente vai ver isso melhor, porque isso aqui exige uma série de conceitos de astronomia importantes para vocês entenderem solstício e equinócio. Mas, por enquanto, vamos focar nessa inclinação aqui, que é a inclinação axial do planeta Terra, tá? Então, a Terra tem esse ângulo de inclinação com a linha perpendicular ao plano de órbita, que é chamado de... esse plano que eu tracei no slide anterior é o plano de eclíptica, que a gente chama, que esse plano de eclíptica é um plano traçado entre o plano que a Terra faz a translação em relação ao Sol. A gente vai ver isso melhor em 3D na outra aula. Essa inclinação é de 23 graus. E conforme a Terra translaciona o Sol, esse ângulo aqui, a posição dele em relação ao Sol vai mudando. Não o ângulo em si, mas a posição do eixo. Então, conforme essa posição do eixo vai mudando, vai havendo diferença de insolação entre os hemisférios do planeta.
Hemisfério norte e hemisfério sul. É por isso que tem invernos e verões. Por exemplo, se a gente estiver no verão aqui no hemisfério sul, vai ser inverno no hemisfério norte, por conta dessa inclinação aqui. Mas isso a gente vai ver melhor em outra aula, porque eu vou entrar em evolução da atmosfera, evolução geológica da atmosfera do planeta. Eu preciso que vocês entendam o que influencia as estações do ano e o clima no planeta. Então aqui, por enquanto, é de uma maneira só intuitiva, tá? Aqui é o movimento de translação da Terra, que gera todos esses fenômenos, solstícios, equinócios, que a gente vai ver com calma o que são em outras aulas, o início do verão e do inverno nos hemisférios, início da primavera e do outono em diferentes hemisférios, e isso daqui a gente vai destrinchar com muita calma numa aula só disso, tá? Mas, por enquanto, vocês têm que saber que a translação e a rotação são dois movimentos que influenciam no clima aqui na Terra e no balanço de energia. Então, a Terra recebe ondas curtas vindas do Sol. Essas ondas curtas são distribuídas de forma desigual no planeta, por conta da esfericidade do planeta e por conta dessa inclinação que o planeta tem durante a rotação dele. Essa distribuição desigual varia de acordo com o hemisfério do planeta, de acordo com a posição que o planeta está translacionando em relação ao Sol. E o que acontece com essas ondas curtas? Elas interagem com a superfície é aquecida e emite ondas longas. Então aqui, a Terra recebe ondas curtas, essas ondas curtas aquecem a superfície e a superfície emite ondas longas, principalmente no infravermelho. Essas ondas longas são o que aquece a atmosfera de baixo para cima, principalmente as partes inferiores da atmosfera, seja lá o critério que você quiser usar, seja ele químico, químico não, composicional, de temperatura ou de função. Mas as camadas inferiores da atmosfera são aquecidas principalmente dessa forma, tá? E parte das ondas longas geradas por esse aquecimento da superfície e dos gases que compõem a atmosfera são perdidas para o espaço. Isso, a gente vai ter uma aula de balanço energético de forma muito mais detalhada, que vai falar sobre isso. Mas é essa mecânica para vocês entenderem o que vem por agora. Aqui tem outro exemplo disso, ondas curtas, uma parte é refletida, outra parte é emitida em forma de radiação de ondas longas. E a gente chega num outro conceito, que é o conceito de albedo. Albedo é a qualidade reflexiva de uma superfície. A superfície, ela pode variar em porcentagem o albedo dela, que vai de 0 a 100. Então, o albedo, de forma bem simplista, o conceito de albedo varia de acordo com o livro que você pegue. Livros de climatologia usam um conceito X, livros de física vão ter vários tipos de albedo, vão tratar de outra forma, mas para a gente aqui, albedo é a porcentagem de radiação que é refletida pela superfície. Então imagina um espelho. Um espelho tem um albedo alto, porque o espelho reflete muito. Agora imagina uma superfície preta, uma superfície escura. Ela tem um albedo baixo, porque ela absorve muita radiação. Por isso, camisas escuras, em dias quentes, você sente mais calor. Se você usar uma camisa clara, a camisa vai refletir mais, vai interagir menos com essas radiações eletromagnéticas, de forma para gerar calor. Então, você consegue ficar mais fresquinho com a camisa clara no dia quente. Então, 0% é absorção total. Superfícies escuras, geralmente, absorvem muito, mas ter absorção total na superfície do planeta é praticamente impossível, tá? A gente tem materiais com albedos muito baixos, como asfalto, mas chegar a 0% é quase impossível para materiais comuns do dia a dia, e 100% é reflexão total. Gelo, por exemplo, tem quase 100% de albedo. Então vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui. Por exemplo, neve fresca. Opa, ficou torto. Neve fresca tem entre 80% e 95% de albedo. Então, ela reflete entre 80% e 95% da radiação que chega nela. Então, ela funciona como um espelho, refletindo de volta para o espaço essa radiação.
Florestas têm um albedo entre 10% e 20%, mas lembrando que as florestas transformam parte dessa radiação em energia química, porque elas usam isso para fazer a fotossíntese. A gente vai ver isso na aula de ciclos biogeoquímicos, tá? Asfalto tem um albedo de 5% a 10%, por isso que asfalto fica fumegando em dias de calor. Quem pega ônibus aí em dia quente sabe que você olha para o asfalto assim, você já consegue ver até aquelas ondulações no ar de tão quente que está o asfalto. E assim por diante. Os corpos hídricos variam muito de albedo, depende do ângulo que os raios estão incidindo, mas no geral varia de 10% a 60%, depende também da água, dos íons que tem na água, da cor da água, diversos fatores. Então, albedo é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação sobre o que é albedo? Basicamente isso. Vamos seguir. E o que acontece com a Terra? Isso daqui a gente vai destrinchar também melhor depois, mas é só para vocês entenderem de forma intuitiva. Conforme o Sol ele aquece a superfície, então aqui eu tenho uma curva de aquecimento da superfície do planeta, a superfície sólida. Conforme o Sol aquece a superfície, você tem um lag, um atraso no aquecimento do ar. Aqui é a curva do ar, tá? Então, você primeiro aquece a superfície atinge o ponto máximo de aquecimento dela, para depois o ar atingir o ponto máximo de aquecimento dele, porque é a partir da superfície que vai haver o aquecimento do ar. Então, o momento de máximo aquecimento do ar, no geral, está por volta de 3 da tarde. Isso varia de acordo com a estação do ano, varia de acordo com a latitude que você está, mas em termos gerais é mais ou menos ali nesse horário de 3 da tarde. Enquanto o horário mais frio do dia é a parte da manhã, pertinho do nascer do sol, porque é o momento que a atmosfera já perdeu o máximo de energia, dissipou o máximo de energia antes de retornar o aquecimento pelo sol a partir do nascer do sol. Então, esse ciclo aqui é muito importante. Saber que a superfície sólida se aquece primeiro, sólida e líquida, se aquece primeiro do que o ar, tá? Por isso que tem esse atraso aqui entre o pico de insolação e o aquecimento da superfície sólida e o pico de aquecimento da atmosfera. Fora isso, o equador do planeta Terra é essa faixa aqui do equador, é a faixa que mais é aquecida pelo Sol. E a gente vai entender isso com muito mais calma depois. Mas, por enquanto, entenda isso como um axioma, que o Equador é a parte que recebe mais radiação solar. Por isso, ele tem um excesso de energia. Esse excesso de energia ele é dissipado em direção aos polos. E isso é um mecanismo de troca de calor, porque o calor ele sempre se movimenta do corpo ou da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, eu tenho esse fluxo de energia do Equador para os polos. O fluxo de energia na Terra se dá dessa forma. E isso é muito importante, tá? Entender, por enquanto, só preciso que vocês saibam disso. Então, a região polar, eu vou ter um déficit de energia, que vai ser compensado pelo excesso de energia da região equatorial, tá? Até aí foi? Todo mundo entendeu? Posso seguir? Então vamos seguir. Isso aqui eu vou deixar para outra aula, para a gente falar com mais calma. Isso aqui também vou deixar para outra aula. E aqui entra num ponto importante, que a gente vai falar mais para frente. São os ciclos de Milankovitch. Existem ciclos astronômicos, que a gente já conhece eles, que eles alteram a incidência de radiação solar no planeta, de acordo com o hemisfério, ou de acordo com... ou até diminuem ou aumentam a radiação solar no planeta. E eles são definidos por eventos astronômicos. Esses ciclos de Milankovitch
são ciclos que são basicamente 3 ciclos. Um ciclo de excentricidade da órbita. O que é excentricidade? A órbita do planeta Terra, em relação ao Sol de translação, é quase um círculo perfeito. Quase um círculo perfeito, mas não é um círculo perfeito, é uma elipse com excentricidade baixa. Só que essa elipse ela pode ficar um pouco mais ou menos achatada. Isso a gente chama de excentricidade. Então, a órbita do planeta Terra em relação ao Sol, essa órbita vai mudando a excentricidade dela com o tempo por conta de fatores gravitacionais, tá? Da gravidade de outros corpos do sistema solar. Isso muda com o tempo e isso muda de forma periódica. A gente tem como calcular isso. É uma variação muito sutil, mas já é o suficiente para alterar o clima. Um outro movimento do ciclo de Milankovitch é a obliquidade, que é a variação desse ângulo de inclinação do planeta. O ângulo de inclinação do planeta em relação à eclíptica, que é esse plano que eu falei de órbita, pode variar. Isso tem vários motivos, entre eles também gravitacional, mas isso ocorre de vez em quando também de forma periódica. E, por fim, o ciclo de precessão. Precessão é como se fosse o movimento de um peão. É o movimento que o eixo de rotação faz. É o movimento de rotação do eixo de rotação. Então, o eixo de rotação ele rotaciona. Isso é muito mais fácil de visualizar vendo um peão. O peão está rodando, ele tem a rotação dele, mas o eixo de rotação dele também se desestabiliza. Então, isso se chama precessão. É o nome que a gente dá para esse movimento. E cada um desses movimentos tem uma influência no clima do planeta que está aqui. Os ciclos de variação de eixo, ele tem mais ou menos de 41 mil anos ocorre essa variação do eixo do planeta Terra. De 21 mil em 21 mil anos tem a precessão dos equinócios, que é esse movimento aqui que eu falei. E a excentricidade da órbita é o ciclo mais longo, de 91 e 91 mil anos. E isso afeta a distribuição de radiação no planeta. E ao longo do tempo geológico, isso gera eventos de glaciação, eras do gelo frequentes. Essas eras do gelo podem ser vistas nesse gráfico aqui, do Decifrando a Terra. Esse gráfico mostra que a gente tem períodos mais frios, que são esses picos aqui, que são as eras do gelo, e períodos mais quentes, que a gente chama de eras interglaciais, que são as eras entre as eras do gelo. Inclusive, estamos agora numa era interglacial, tá? Muito provavelmente intensificada pela ação humana. Vocês vão ler um texto sobre isso mais para frente. Isso daqui é importante vocês entenderem agora de forma intuitiva. Esses ciclos de aquecimento e resfriamento do planeta por conta de eventos astronômicos. Ninguém precisa decorar esses eventos, nem o tempo que eles levam, nem gráfico nenhum. É só para vocês entenderem por que existem as eras glaciais, que nós vamos ver a partir de agora, tá? Aqui. Até aí foi, todo mundo entendeu? Alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Seguindo. Agora a gente vai entrar na evolução geológica da atmosfera do planeta. A atmosfera do planeta interage com a crosta e com a vida, a partir do momento que a vida se desenvolve. Antes da vida se desenvolver, não existia essa interação da vida com a atmosfera. Também interage com a hidrosfera e com o planeta como um todo, tá? E a atmosfera do planeta Terra ela não é estática, passou por inúmeras variações ao longo do tempo. E até hoje a atmosfera está mudando, inclusive a partir da alteração humana da atmosfera. Aqui são dois modelos da composição primitiva da atmosfera da Terra. A gente sabe que a atmosfera primitiva da Terra era redutora. A gente só não sabe se ela era fortemente redutora ou se ela era fracamente redutora. Isso daqui são duas hipóteses dos gases. Basicamente, os gases que compunham a atmosfera primitiva vinham do outgassing,
que é o processo de degasificação que vocês viram na última aula, que é essa saída de gases do interior do planeta Terra, como se o planeta Terra fosse um grande refrigerante que foi sacudido, e a partir do momento que você abre esse refrigerante, a partir dos vulcões, esses gases vão saindo para a atmosfera. Então, são dois modelos químicos aqui. O primeiro modelo da atmosfera fortemente redutora, ela teria muito metano, muita amônia, muito ácido sulfídrico, acho que é o sulfídrico, e muito hidrogênio. Já o modelo fracamente redutor diz que tinha muito CO2, muito hidrogênio e metano e muito nitrogênio. O texto que vocês leram, todo mundo recebeu o texto, leram o texto, deem um feedback aí, que vocês conseguiram ler o texto, o que vocês acharam, quem leu, como é que foi. Depois tem um texto lá no Classroom, quando o metano ditava o clima, todo mundo viu, todo mundo recebeu, dá um feedback aí. Gente, caí. A galera tá respondendo no chat que leu uma parte do texto. Beleza. Esse texto, para quem viu que ele defende a hipótese de que o metano ele era um gás predominante na atmosfera a partir da atividade biológica de seres chamados de metanógenos. Certo? Não é isso que o texto fala? E isso enriqueceu a atmosfera, que gerou um efeito estufa forçado, né? Porque o metano é um gás do efeito estufa, e esse efeito estufa aqueceu muito o planeta. E, posteriormente, com o surgimento dos seres fotossintetizantes, os metanógenos foram extintos num evento de extinção em massa, e a atmosfera foi gradativamente enriquecida em oxigênio. Não é isso que o texto fala? Não tá? Mais ou menos isso? Alguém teve alguma dúvida do texto? Quem leu? Quem não leu, eu recomendo que leia, porque é um texto muito interessante, muito tranquilo de ler. Então, a gente tem alguns eventos geológicos que mudaram a atmosfera do planeta, que são eventos muito importantes. O primeiro evento é a origem da vida, que ela é incerta. Vocês vão ver, ou já viram em biogeografia, que a origem da vida está aqui, mais ou menos no adiano, ela é incerta. Aqui a gente tem evidências químicas da vida, mas essas evidências não são irrefutáveis. Mas a gente só tem a primeira evidência de vida fóssil aqui, no Paleoarquiano. Muito tempo atrás, tá? 3,6 bilhões de anos, mais ou menos, aí para arredondar. Essa vida que surge aqui não são seres fotossintetizantes ainda, tá? São aquelas bactérias muito primitivas e provavelmente alguns metanógenos nesse momento, como o texto que vocês leram fala. Aqui nós temos duas eras do gelo, que acontece aqui, que são eras do gelo que vocês vão ver com mais cuidado em outras disciplinas, tá? Aqui a gente não precisa detalhar tanto. Quando a gente chega aqui, nesse momento aqui, a gente começa a ter um aumento do oxigênio na atmosfera, e a gente tem um registro geológico disso bonitão em várias rochas, que é o momento que a atmosfera passa a ter oxigênio livre. Porque o oxigênio ele é um gás extremamente reativo. Se tiver oxigênio livre na atmosfera, o oxigênio vai reagir com a crosta, porque o oxigênio ele é muito, mas muito reativo. Tanto é que na astrobiologia, um dos gases que a galera mais procura é o oxigênio. Porque para ter bastante oxigênio na atmosfera de um planeta, no geral, é esperado que tenha uma fonte desse oxigênio produzindo ele o tempo todo. Pode ser uma fonte inorgânica, mas é provável, baseado no que a gente conhece, que seja uma fonte orgânica, fotossintetizante, para gerar esse oxigênio. Então, por isso que os astrobiólogos procuram muito oxigênio nos planetas, tá? Oxigênio livre, esse O2. Então, a partir desse momento, tem o aumento do oxigênio na atmosfera. Temos aqui mais uma era do gelo, por causa desse aumento do oxigênio na atmosfera, mas isso também não é papo para a gente aqui.
e um período de aquecimento do Proterozoico, tudo isso baseado em eventos geológicos e eventos astronômicos também, tá? E aqui a gente tem a Snowball Earth, que é uma era do gelo importante na biogeografia, vocês já devem ter visto ou vão ver. E a partir disso, a gente tem o início da fauna ediacarana, depois o início do Cambriano e começa o Fanerozoico aqui, que é o éon que nós estamos. Então, é basicamente isso, os eventos geológicos importantes na coluna geológica do planeta Terra envolvendo clima. Para a gente aqui, o evento mais importante, que é o evento que se trata o texto, é o evento que ocorreu no Paleoproterozoico, no período Sideriano, que há 2,3 bilhões de anos atrás, que é o grande evento de oxidação, que é o evento em que a atmosfera se torna oxidante, porque as cianobactérias enriquecem a atmosfera e os oceanos em oxigênio. A gente vai ver no campo, a gente vai botar a mão numa esteira microbiana produzindo oxigênio dentro de um tanque de produção de sal, as salinas. E vocês vão ver como essas bactérias produzem oxigênio até hoje, da mesma forma que elas produziam lá no Paleoproterozoico, tá? Essas cianobactérias. Formam, por causa disso, é formado depósitos de ferro que a gente explora até hoje, e teve a extinção em massa dos organismos anaeróbios, como vocês viram no texto. Os metanógenos não estavam acostumados com uma atmosfera oxidante. Então, eles morreram por conta desse enriquecimento da atmosfera em oxigênio. Aqui a gente está na tabela de 2021, a tabela cronoestratigráfica internacional, e a gente está localizado exatamente aqui no Sideriano, nesse evento da grande oxidação, tá? Por isso tem esse nome Sideriano, lembra de siderúrgica, de ferro, porque tem os depósitos de ferro do quadrilátero ferrífero aqui no Brasil, os depósitos da Austrália, os depósitos paleoproterozoicos de ferro do grande evento de oxidação. Quais são essas evidências desse grande evento de oxidação? As BIFs são as formações ferríferas bandadas, que são intercalações de óxidos de ferro com xertes, que são um tipo de rocha rica em sílica, e carbonatos. Essas intercalações são chamadas de BIFs, que são as formações ferríferas bandadas. Eles marcam a oxigenação dos oceanos, porque eles são formados em águas profundas ou águas rasas, vai depender do tipo de BIF, mas no geral os BIFs associados a esse grande evento de oxidação são BIFs de água rasa. E esses óxidos de ferro são intercalados, tá? Como eu falei, com xertes e carbonatos. Isso daqui é um esqueminha. O que acontece? As fumarolas, que são esse termo aqui que em inglês que é hydrothermal vents, ou só vents, eles são, em português, fumarola, que é um nome esquisito, mas é o que eles são. É onde emerge muitos gases e íons no fundo dos oceanos. Eles são expele material hidrotermal. Esse material hidrotermal é rico em ferro, ferro 2. Esse ferro 2 ele é muito solúvel em água, muito mais solúvel do que o ferro 3. Só que o ferro 2, em contato com o oxigênio, ele perde um elétron e ele vira o ferro mais 3 a partir da uma relação de oxidação. O ferro mais 3, que é esse daqui, o ferro 3, ele é insolúvel em água, ele é muito pouco solúvel em água. Então, ele precipita. Então, o que acontece? O que acontecia nesses mares paleoproterozoicos? O ferro 2, que a água do mar estava toda enriquecida em ferro 2, conforme as cianobactérias iam produzindo oxigênio, enriquecendo a água do mar em oxigênio, esse oxigênio oxidava o ferro 2 virava ferro 3 não é solúvel em água, ele precipitava em forma de ferrugem, entre muitas aspas. O nome bonito para essa ferrugem é magnetita e hematita, que são 2 óxidos de ferro, precipitavam no fundo desses oceanos rasos.
intercalando com camadas de areia e camadas de carbonato que também estavam sendo depositadas ali, de acordo com a sazonalidade desses oceanos. Então, assim que se formaram as formações ferríferas bandadas, e assim que a gente sabe, é uma das evidências do grande evento de oxidação, que está no texto de vocês, inclusive. Outra evidência do grande evento de oxidação são as piritas detríticas. Antes desse grande evento de oxidação, do Paleoproterozoico, antes do Paleoproterozoico, antes do Sideriano, no caso, a gente encontra muita areia e cascalho de pirita. Isso que vocês estão vendo é um cascalho feito por pirita. A pirita é um sulfeto de ferro e ela, em contato com qualquer ambiente oxidante, ela enferruja. Na verdade, ela limonitiza, que a gente chama, né? O termo correto é limonitizar. Então, se a gente tem pirita fresca que conseguiu sofrer processo de intemperismo, erosão, virar um cascalho, virar uma areia, ser transportada, depositada e formar uma rocha sedimentar de pirita detrítica, se ela passou por isso tudo sem se oxidar, é porque o ambiente não tinha oxigênio livre. Se o ambiente tivesse oxigênio livre, ela ia gradualmente se oxidar para limonita e outros óxidos e hidróxidos de ferro. Aqui está um exemplo. Isso daqui é uma pirita bem bonita, que é essa cor aqui dourada, né? Por isso que ela é chamada também de ouro de tolo, porque quem não conhece acha que é ouro, mas não é. É um sulfeto de ferro. Ela oxidando vira essa pirita aqui toda enferrujada, tá? Toda oxidada, limonitizada, como vocês quiserem chamar. A pirita, esses cubos aqui são formados naturalmente, tá? Isso aqui não é corte, não é feito pelo homem, não. Isso aqui é natural da pirita, tem a ver com o arranjo cristalino dela, que é cúbico. Aí a gente tem um outro período da atmosfera do planeta, que é o período carbonífero. Porque o que acontece? Conforme a vida vai evoluindo, os primeiros seres a ocuparem as áreas emersas, o que são as áreas emersas? São os continentes, foram as plantas. Então as plantas começam a evoluir nos ambientes terrestres antes dos animais. Essas plantas fazem fotossíntese, começam a armazenar carbono em matéria vegetal. A vida ainda não evoluiu para decompor matéria vegetal, principalmente substâncias vegetais mais complexas, que compõem troncos de algumas plantas, e a atmosfera começa a ser cada vez mais empobrecida em gás carbônico e enriquecida em oxigênio, até que chega na proporção de 30% de oxigênio, bem acima do que é hoje, a proporção de oxigênio que a gente tem na atmosfera, e isso gera um fato muito curioso, que são insetos gigantes. Porque aí os insetos que vão evoluir, não só insetos, mas artrópodes no geral, como aracnídeos, diplópodes, quilópodes, eles conseguem evoluir para ficar maiores, porque os insetos eles têm um sistema de respiração muito ineficiente. Então, eles precisam de uma atmosfera com muito mais oxigênio para eles ficarem maiores em tamanho, porque a troca gasosa deles é muito, muito ineficiente comparada com outros grupos animais, né? Não só os insetos, os artrópodes como um todo. Então, eles conseguiram evoluir. Então, a gente tem fósseis de artrópodes gigantes do período carbonífero. E o carbonífero tem esse nome porque as maiores reservas de carvão mineral do mundo, principalmente as da Inglaterra, não é à toa que lá teve a primeira revolução industrial, começou lá, foram formadas nesse período, por conta dessas reservas de troncos e material vegetal que estava se acumulando ali, você não tinha ainda decompositores para esses troncos. O carbonífero, posicionando ele aqui na tabela do tempo geológico, ele é a era, na verdade a era não, desculpa gente, ele é o período que pega aqui todo esse intervalo de 258 milhões de anos até 290, mais ou menos, na verdade 298, 9,
Isso vai variar de acordo com a tabela que vocês estão olhando. Mas o Carbonífero, ele é esse período que a atmosfera estava muito enriquecida em oxigênio por conta dessa remoção do gás carbônico e produção de oxigênio pelas plantas, tá? Que estavam colonizando e evoluindo nos continentes nesse momento. E isso tudo influencia nas temperaturas do planeta no Fanerozoico, que são os últimos 500 milhões de anos. Então tem esse artigo aqui que saiu em 2021, do Scotese e colaboradores, que ele faz uma curva das temperaturas no Fanerozoico nos últimos 540 milhões de anos, mais ou menos, e baseado na razão isotópica entre isótopos de oxigênio em carapaças de fósseis. Fósseis fosfáticos, fósseis carbonáticos, enfim, vários tipos de fósseis, e ele traça essa curva aqui de média de temperatura global. E a gente vê que o início do Cambriano aqui, ele era muito mais quente, as médias de temperatura. A gente tem uma queda brusca no Ordoviciano, Siluriano, Devoniano. Carbonífero cai mais ainda, porque tem a remoção dos gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico da atmosfera, por conta da evolução das plantas que começaram a evoluir aqui, desde do Siluro Devoniano até o Carbonífero, as plantas começam a evoluir cada vez mais e conquistar os continentes. Aqui, no final do Carbonífero, começa a ter um aumento de temperatura, principalmente por conta das queimadas, porque como a atmosfera estava rica em oxigênio, era muito fácil pegar fogo nessas florestas carboníferas. Então, isso começou a liberar oxigênio, e esse oxigênio liberado, começou a liberar gás carbônico, e esse gás carbônico liberado favoreceu o efeito estufa. A partir disso, aqui tem o Permiano, então você tem uma subida até o Permiano, depois uma quedinha aqui, aí tem o Permiano para o Triássico e passa pelo Jurássico. Cretáceo tem um pico de temperatura que é chamado do grande evento de aquecimento global do Cretáceo. E depois tem uma queda de temperatura, sobe um pouquinho no Paleógeno e a gente está numa tendência de resfriamento do planeta em tempo geológico, tá? Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que aqui já aparece o eletrocardiograma. Então, chegando aqui, a gente vai ver que, na verdade, o que está acontecendo na nossa escala de tempo, se der um zoom aqui, é que a tendência está sendo de aquecimento por conta da tua que fala-se tanto de aquecimento global. Mas em contexto geológico, pegando os 540 milhões de anos do planeta, a Terra recentemente está uma tendência de resfriamento, tá? Por isso que existem os céticos do aquecimento global, quando, na verdade, eles só estão olhando para a base de dados errada. Mas isso é papo para aula de aquecimento global. Mas todo mundo entendeu isso daqui? Tá claro? Não tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, senão a gente segue. Vamos seguir. E a gente chega no mais importante para a gente, que são os paleoclimas do Quaternário. O Quaternário, ele pega os últimos 2,58 milhões de anos do planeta e ele é dividido entre Pleistoceno e Holoceno. O Pleistoceno acaba mais ou menos, vai depender da tabela do tempo geológico, mas acaba mais ou menos há 15 mil anos atrás, tá? Isso vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Vai depender da base de dados que você está usando. Mas o Pleistoceno, o final do Pleistoceno, na verdade, o Holoceno está aqui. O limite entre o Pleistoceno e o Holoceno é a última glaciação, é o fim da última glaciação que a gente teve, a última era do gelo. Quem viu o filme A Era do Gelo é aquele momento lá que está derretendo tudo e os animais estão lá meio que perdido, que está fragmentando lá as geleiras. Aqui é o limite entre Pleistoceno e Holoceno, tá?
Mas no Pleistoceno a gente teve pelo menos essas glaciações todas aqui que a gente está vendo por setas azuis cheias. Cada uma dessas setas, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 eras do gelo que a gente teve, que são as maiores eras do gelo, e essas linhas pontilhadas são eras do gelo de menor intensidade no planeta. Tudo isso daqui ocorreu nos últimos 2,56 milhões de anos do planeta, tá? Então, a gente teve muitas eras glaciais. E os seres humanos presenciaram algumas dessas eras glaciais, como espécie. Então, isso é muito importante de também ter em mente. A gente já estava construindo pirâmide quando estava rolando ainda algumas consequências, algumas transições da última era glacial. Inclusive, existia mamute ainda quando as pirâmides do Egito foram construídas. Não sei se vocês sabem disso. Mas vamos continuar aqui, falar do quaternário. Isso daqui a gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente vai ter um texto, quando a gente falar de aquecimento global, porque não dá para entender aquecimento global sem entender quaternário, mas é muito importante vocês terem isso em mente. E, por fim, a atmosfera moderna da Terra. Tem 78% de nitrogênio, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, envolvendo gases nobres, poluentes, enfim, e 21% de oxigênio. 9% a menos do que a quantidade de oxigênio que tinha lá no Carbonífero, tá? Que é uma porcentagem bem significativa de oxigênio. Se a vida agora parasse de produzir oxigênio, a atmosfera gradativamente ia começar a ficar pobre em oxigênio, porque esse oxigênio ia começar a reagir com a crosta do planeta e oxidar a crosta do planeta e formar minerais. E então a gente começaria gradativamente a empobrecer a atmosfera em oxigênio. A nossa atmosfera só tem essa quantidade de oxigênio porque a vida está produzindo ela o tempo todo, tá? Por isso que o grande evento de oxidação foi tão importante, porque ele enferrujou o planeta como um todo e ele comprovou geologicamente que a atmosfera antes desse evento era redutora. Isso daqui é o que eu falei, que alguns gases são bioindicadores, principalmente o oxigênio, mas tem outros gases, por exemplo, como a fosfina, que é o pH3, que é um gás muito reativo, e acharam fosfina em Vênus, e isso animou alguns cientistas ano passado, porque eles acharam que esse gás podia ser um indicativo de vida, porque ter fosfina em Vênus livre seria o equivalente a ter oxigênio livre na atmosfera de um planeta, e não existe caminho inorgânico que a gente conheça, reação inorgânica planetária que a gente conheça que produza fosfina o suficiente para enriquecer a atmosfera de um planeta em fosfina. Então, muitos cientistas propuseram que esse gás aqui era um indicativo de vida, um gás bioindicador, que é o que hoje em dia se busca na astrobiologia. E aqui é uma imagem de Vênus. E é isso. Encerramos a aula de hoje.